dimensão do terreno que nós estamos aqui agora, ele termina naquela cerca descendo, vai até ele vai mais para lá, mas a gente vai medir só esse espaço aqui onde a gente deixa o carro, até o portão para cá. E faça de conta que toda essa dimensão de terra é o Egito. E que essa figurinha ridícula da tal de Edith é uma terra chamada Gozém. Tudo isso, Egito. E esse aqui, dentro do Egito, todo mundo tá vendo aí, né? Quem vai ler? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Amém. Pai, que pelo sangue de Jesus seja pavimentada na nossa história e na nossa existência hoje o Evangelho do Reino. Nós não queremos ter palavra de sabedoria humana, mas nós precisamos ser guiados pela dimensão do Espírito, e durante tempos o tem nos falado e nos levado a caminhar com uma mentalidade de família. Nós te pedimos que por mais uma vez tu venha, Pai, externar a unção que tu já nos destes, e que hoje, nesse momento nosso, haja, Pai, uma sintonia entre céu e terra, entre o teu coração e os nossos lábios, e os nossos ouvidos, para que tudo seja compreendido, Pai, com total destreza e com maestria, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Mulheres da Páscoa, a Páscoa das mulheres, a importância das mulheres na Páscoa, alguma coisa do tipo assim. Uma promessa foi feita a um homem chamado Abrão, e uma palavra foi dita que o seu povo ia ficar cativo a uma terra. E para que essa história, essa realidade se cumprisse, a figura da escravidão em Deus outra vez teve que ser estabelecida. E eu estava pontuando ontem, de forma muito aleatória, a realidade da escravidão em Deus. O José escravo governou o Egito. O Daniel escravo discerniu um tempo escatológico de 70 semanas, que foi liberado a contagem desse tempo para um outro escravo chamado Neemias, que era copeiro. Escravo copeiro. Paulo também disse que era escravo. A nossa péssima tradução diz que era servo, mas ele disse doulos, escravo. E foi no tempo de José que ele chegou no Egito. E quando foi na hora de trazer os seus irmãos, e nós comentamos isso na mesa lá de casa um dia desse, José pediu para os seus irmãos contarem apenas uma mentirinha. Quando o faraó chegar e perguntar qual é o ofício de vocês, na versão antiga está escrito assim: diga que vocês são boieiros. Porque no Egito, cuidar de ovelhas é maldição. O faraó não aceita. Mas os irmãos, a partir de Judá, não concordaram com a fala de José. Por mais que tenham ficado anos sem ver José, por mais que José fosse governador do Egito, eles não aceitaram andar nessa mentira. E quando o faraó chegou diante deles e perguntou qual era o negócio, nós somos pastores. E é isso que está nos faltando hoje, nesse momento de dificuldade, nesse momento de pânico. É a externação da nossa identidade em Deus. Porque durante muito tempo era uma maravilha ser cristão. Hoje, a gente esconde a mão. Porque sabe que nesse momento, o cristão tem que dar resposta para essa sociedade. O faraó deu essa terra, dentro desse Egito, para que os pastores pudessem ficar. E lá ficaram, dentro desse lugar, dentro dessa terra. Quando estava terminando a contagem do tempo em Deus de 430 anos, o Deus que é soberano, que é extraordinário, ouvindo o clamor daquele povo, externa uma realidade de libertação. E aí é muito fácil a gente chegar e lembrar do Moisés. Só tem um detalhe.
Vamos fazer aqui no dia de hoje. Qual é a mulher que nesse momento de loucura que as nações estão vivendo, tá doida para engravidar? Nossa, eu preciso engravidar hoje, agora, nesse momento. As pessoas estão remarcando os casamentos para daqui a 5 anos. Como diz meu pai, é bom remarcar para depois, que dá tempo até da gente repensar esse negócio direito. Então, a Joquebede, e isso é Jeová é glória, tem a liberdade de ter filhos dentro desse momento de escravidão. O primeiro é Arão, o segundo Miriam, e parece que parou. Parece que deu uma pausa nisso. Mas aí o faraó chama as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, a esplêndida, maravilhoso, e a Puá é aquela que esconde, a que camufla. A essas duas, o faraó chega assim: olha, quando você vê as hebreias aí prestes a dar à luz, se for menina, beleza. Mas se for menino, 3 pontinhos para não assustar as crianças. Cara, no meio dessa loucura, e eu penso muito que por uma orientação do Espírito Santo, Joquebede engravida. E aí, para mim, parece que é um pânico olhar aquela mulher colocando aquele menino dentro de um cesto no Rio Nilo. Eu não penso que essa seja a dificuldade. A dificuldade foi vencer essa primeira. Talvez foi a própria Joquebede que chegou para aquelas duas parteiras. Irmãs, deixa eu te contar uma história aqui. O nosso Deus vivo, soberano, falou que ia trazer um libertador nesse tempo. O fato é que o significado que carregam nesses nomes é que dá sentido à história de Josué, de Moisés, perdão. O que parece que foi uma mentira, o que ela disse, é a externação de uma verdade em Deus que está no coração delas. Elas não mentiram para Faraó. Elas falaram assim: quando nós chegamos lá, as parteiras dão à luz, as hebreias dão à luz muito rápido, porque elas são vivas. Ó, as hebreias são vivas. As mulheres do Egito são mortas. Elas ficam 12 horas para poder dar à luz. As hebreias vão lá e assovia, começa a cantar um salmo e oh, glória a Deus. Não é igual a Gleice, não. Que gritou lá do agarrão que em Sobradinho eu ouvi. As duas parteiras falaram: as mulheres hebreias são vivas. Quando alguém chega pra gente e anuncia que alguém tá para dar à luz, quando a gente chegou lá, o menino já nasceu. E o povo multiplicou ali dentro. Então, o que um significado de uma revela, o texto está mostrando em Moisés. Moisés era esplêndido, era bonito. É o significado de Sifrá. E o que Deus fez com Moisés é o que ele estava revelando em Poá, oculto, camuflado. Deus pegou Moisés, tirou desse lugar, escondeu dentro dessa imensidão do Egito. Aí ficou o Egito formando Moisés, cuidando do Moisés, alimentando Moisés, educando Moisés, por 40 anos. E aí o que o Provérbios tem a ver com isso? A mulher sábia edifica. A tola destrói ou derruba com as suas próprias mãos. Acontece que na nossa língua portuguesa, e eu acredito que um bom dicionário vai trazer a diferença disso, a tolice está associado com a falta de inteligência, com a falta de sabedoria, burrice, idiotice ou coisas do tipo. Mas se a gente for pegar um dicionário assim mais decente, você vai descobrir que a palavra tolo e sepultura é tudo uma coisa só. Então, a tola que no Provérbios está evidenciando é uma mulher que não é que ela não consegue gerar vidas, é que ela atrai a morte para si, é o último ponto da morte, é o último estágio da morte. Então, olha a declaração: as mulheres hebreias são vivas, as egípcias não matam.
elas guardam o morto em si. E aí essa terceira Páscoa, como eu gosto de pensar, porque existe uma Páscoa em Gênesis, que é uma Páscoa de proteção, existe uma Páscoa em Gênesis, de novo, com Abrão, que é uma Páscoa de provisão, e esse início de Páscoa de aliança, ele começa com o resultado prático da história dessas 4 mulheres. A Joquebede, a Sifrá, a Puá e a Miriam. Se coloque agora no coração da Miriam e no lugar dela, e veja ela lá pegando seu irmão e colocando no Nilo e acompanhando ali de pouquinho. E daqui a pouco ela mesma vindo, sabe-se lá com que entendimento e que sabedoria foi aquela, dela negociar com a filha de Faraó para poder colocar a mãe dela para cuidar do seu irmão sem que a outra saiba. O fato é que essa realidade dessa Páscoa, ela está muito entranhada com a personalidade das mulheres. E eu estou chamando a atenção para isso daqui hoje, porque no decorrer desses últimos 15, quase 20 dias, eu tenho ouvido histórias estranhas. Uma colega nossa muito próxima, que eu descobri que a gente não pode nem comentar nomes mais, porque as crianças têm uma capacidade de memória melhor que a nossa. Exatamente. Irmã, como é que tá as coisas aí? Um horror! Não aguento mais esse homem em casa. Ah! Então, a mentalidade do matrimônio em Deus para aquela mente foi um matrimônio que durasse das 10 da noite às 6 da manhã, que daí tá todo mundo indo pro trabalho. E no final de semana, só no domingo, porque sábado eu trabalhava até meio-dia, 1 hora. E a oportunidade da construção desse lar está sendo perdidas, porque existe uma falta de sabedoria de Deus dentro desse contexto da mulher sábia e dentro do lar. Então a Páscoa começou com vida, e a origem da vida passa sempre por essa realidade da mulher, da igreja, do feminino. O Senhor construiu essa mentalidade, essa estrutura da Páscoa a partir desse ponto. O Moisés cresce e ele vai ter um encontro com uma outra mulher que não é uma dessas 4. E a história não foi boa. Ele é obrigado a um certo ponto, para cumprir o seu chamado, deixar essa mulher com o pai, com seus filhos lá, para poder dar seguimento àquilo a qual Deus está chamando. Ela se apartou dele, como o texto diz no Êxodo. E aí, vai construindo a história da Páscoa. Moisés tem a ousadia de chegar diante de Faraó e falar assim: olha, Deus mandou você libertar o povo para que esse povo saia dessa dimensão, desse espaço todo que é o Egito, vá para aquele outro espaço do outro lado que se chama deserto, se é que está no Egito é bom, e lá no deserto prestar um culto, prestar adoração a Deus. E aí, todas as vezes que Deus nos chama para um ambiente de oração e de adoração, algo acontece dentro de um campo espiritual. O inimigo vai encher a gente de trabalho. Nós não vamos conseguir ter tempo. Nosso dia vai ficar curto. As 24 horas do nosso dia, nós não conseguimos fracionar ou conduzir ela para nada. Trabalho, 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 trabalho. Quando o povo falou em adoração lá dentro, Faraó foi uma carga de trabalho a mais para ele e não concedeu mais palha para que eles produzissem a mesma quantidade de tijolos. E aí um dia Deus pega e fala, no meio das pragas, que vai matar os primogênitos. E aí a libertação e a salvação dos primogênitos vai se constituir de uma seguinte forma. Faça de conta que isso aqui é um umbral de uma porta. Você vai ter que acreditar numa loucura. Primeiro, achar um cordeiro. Com certeza, se o ídolo estivesse lá dentro, ninguém lembra que nós estamos no Egito, não.
cordeiro aqui é coisa maldita, o Edson ia falar, olha, pela quantidade de hebreu, com a produção daqueles pastorzinhos mequetrefe que ficou naquele espaço lá, não vai dar. Não bate. As contas aqui não vai bater. O fato é que essa terrinha aqui, minúscula, com aqueles pastores que ninguém sabe quem são, que nome tinha, que caça tinha, qual era a igreja, qual a congregação, qual a placa, se entregava dízimo, oferta, esses pastores que estavam aqui, quando entraram no Egito, quando todos estavam escravizados, tinha uma só incumbência. Um dia eu vou precisar das ovelhas que vocês estão cuidando neste lugar. E aí quando Deus falou para aquele povo pegar um cordeiro e pegar o sangue aqui em cima, olha quem teve que ser acionado. Irmãos, pode fazer a filhinha aqui, que aqui não é o auxílio emergencial do governo, não. Pode vir que tem. Precisa nem fazer cadastro, é só fazer na fila hebreu, pega o teu e leva. E aí, será que todo mundo, Edson, acreditou naquilo? Será que quando o filho viu o pai de família melando a ombreira da porta lá em cima com sangue, será que o filho falou, meu pai é uma bênção? Será que a mulher, quando viu o marido fazendo aquilo, será que ela acreditou? Ou será que quando a mulher fez aquilo, será que o marido, minha esposa é uma bênção? Olha lá que coisa linda. Eu consigo pensar nisso no reflexo que teve depois disso. Olha, Moisés se perdeu, vamos levantar logo um outro que nos guie para onde desse lugar, porque é esse Moisés aí. Dá para acreditar, não dá para confiar mais não. Segundo ponto. Eu não sei se vocês sabem que sangue de cordeiro fede até não querer mais. Aliás, qualquer sangue fede. Então suponhamos que o Edson passou o sangue na casa dele e a Rebeca não passou dela. Aí esse meu tio lá vem com aquele sangue de carneiro, de bode novo. Jeová, ele não cansa com essas crenças não. Pensa no incômodo que foi conviver aquela madrugada, aquela noite. E outra, naquela hora que a gente quer servir a Deus, no nosso tempo, na nossa dispensação e no nosso momento. Mas lá não. O anjo que vai vir, meia-noite vai resolver esse problema. É pensamento meu, viu? Meia-noite. Será que esse anjo matou todos os primogênitos do Egito antes da transição do 1 segundo? Porque meia-noite virou 1 segundo e deixou de ser. Naquele horário, naquele momento, quem é de Israel, quem é de Deus, teve que confiar na loucura de Moisés e falar, vai ter que pegar um cordeiro, vai ter que lembrar que tem um povo isolado no meio desse Egito, que está cuidando de cordeiro, levar para casa, com ervas amargas, comer aquele negócio apressadamente. É isso que transiciona a Páscoa. E aqui eu quero fazer a leitura bem rápida, se você puder acompanhar, fica mais fácil. Todas elas estão em Êxodo, capítulo 12. Versículo 13. Doze, 13 de Êxodo. A parte que eu quero desse versículo é essa assim. Vendo eu sangue. Repita comigo. Vendo eu sangue. Porque aqui, eu sei que o Edson tem. Eu sei que o Ítalo tem. E Deus também sabe que tem. E o olhar de Deus nessa realidade não é um olhar de quem vai ver pelo olhar dele. É o olhar de quem vai ver segundo o olhar do Edson, pelo que ele fez lá pela casa dele. É o olhar do Ítalo, pelo que ele fez lá na casa dele. O meu olhar pelo que eu fiz na minha casa. O olhar de cada um pelo que fez na casa. Então não é uma metáfora de uma Páscoa ou de uma realidade do culto, como nós vamos ver agora, que o Edson faz escondido na casa dele,
que a Gleice faz escondida na casa dela e fica por isso mesmo. O Senhor precisa ver. E nesse ponto específico, ele está olhando segundo o olho da casa a qual vai ser protegida. De novo, o Edson está lá passando sangue na porta da casa dele. Por mais que Dalvânia não creia, ela vai ser liberta e livre pela atitude e a obediência da qual ele está tomando. O ídolo está fazendo o mesmo. A Cristiane está olhando assim, sei não. Esse negócio está parecendo campanha pentecostal. Por mais que ela não esteja crendo. Mas o Senhor tem um compromisso com a casa. O compromisso dele foi com cada família, foi com cada lar. E eu tenho plena certeza e convicção que nem todos os lares estavam caminhando dentro de um processo de crença em Deus na sua totalidade. O segundo ponto está no versículo 26. Olha lá. Que culto é este? Lá no final. Então, quando o Senhor vê o sangue e a sequência daquela atitude do sangue que foi derramado na ombreira, as gerações seguintes vão enxergar isso como um culto. Cordeiro, gozém, Egito, assado, ervas amargas, sangue na porta, primogênitos caindo, fedor de morto em tudo quanto é lugar, fedor de sangue em tudo quanto é casa. Pai, que culto foi esse? E nós precisamos passar isso para a nossa geração. E o resultado do impacto disso na mente da nossa geração é o nosso sacrifício. É mostrar esse sangue, não somente com as nossas posturas, com o nosso exercício religioso, mas com a nossa vida em totalidade. Nós não vamos transferir para a nossa geração algo que nós não estamos conseguindo entregar a Deus. É a obediência que nós andamos em Deus que vai verdadeiramente estabelecer o que é culto dentro da geração que está vindo, dentro da geração que está se levantando. Então, o que para mim é sacrifício, para os meus filhos é culto de adoração, de louvor e graça. O que para o Edson é sacrifício, é dor, é dificuldade, está diminuindo a jornada para a vida da Larissa, que consequentemente vai diminuindo a jornada para a vida dos seus filhos e aí por diante. Então, e tudo isso precisa se caminhar em obediência. E aí, para terminar o texto, no mesmo capítulo, versículo 37. Versículo 36. Eu gosto muito desse versículo. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, e uma grande quantidade de gado. Preste bem atenção de novo na figura das ovelhas. Elas estão dentro do Egito. E eu quero chamar a atenção para uma outra realidade aqui, já que nós tocamos nesse assunto. A igreja, durante muitos anos, chamou o povo de mundo, de Egito e por aí vai. E quando foi na hora do culto da ceia, que era uma vez por mês, eles nunca permitiram que essa pessoa tivesse acesso à ceia, porque ele é do Egito, é do mundo. Só que essa Páscoa foi celebrada dentro do Egito. Celebra a Páscoa dentro do Egito para poder sair. Lá no Jordão, celebra a Páscoa fora do Jordão para poder entrar. Como é que a gente entendeu essa situação tão equivocada dessa forma? Que a pessoa precisa primeiro sair para depois ter o acesso à manifestação do sangue. Mas vamos seguir, isso aí é conversa com o Edson depois. Versículo 39. Cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, porque não tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não puderam deter nem preparar comida. O tempo dos filhos de Israel, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, repita essa parte comigo, naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia. Termina o versículo agora. Todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aleluia. Como é que Deus consegue transformar
Um povo que é escravo, mas 24 horas depois, exército. Como é isso? Que capacidade é essa? E eu gosto dessa situação de transformação imediata de Deus, porque a gente está aqui desesperado, gente, o Covid. Ei, Deus faz isso aqui, ó. A mente de um cientista aí vai descobrir, gente, Covid-19 se cura através do feijão. E o Edson vai falar, não, gente, pelo amor de Deus. Eu vou morrer. Alguma outra coisa, em nome de Jesus. Então, na simplicidade, uma noite foi o suficiente para Deus pegar homens e mulheres escravos com uma mentalidade egípcia e transformar todo esse povo em um exército. Exército a qual ele é o próprio general. Amém. Por que nós necessitamos dessa realidade da Páscoa? É para poder sair de dentro dessa mentalidade e de dentro desse ambiente. O que é que vai tirar muito dos nossos irmãos desse ambiente é quem muitas das vezes está dentro. Mas como no gozém dessa figurinha, anônimos igual eu, igual você, que muitas das vezes tem apenas uma palavra, que muitas das vezes não tem nem sequer recurso, mas que está servindo de agente para conduzir o sangue de Cristo para essas vidas, para essas casas, para essas famílias, para tirar desse sistema de escravidão das mãos do inimigo e agregar ele ao poderoso exército do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus, sentado naquela Páscoa, transicionou essa realidade para a ceia. E pediu que isso fosse feito em memória dele, porque foi exatamente esse Jesus que se apresentou para Josué, já com aquela espada desembaiada, e Josué perguntou assim, eita, tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? Que o Senhor te constitua hoje, Edson, como um general no exército dele, e que a partir de cada um de nós dentro dessa realidade. Só que é desrespeitoso para o alto, chega a ser uma blasfêmia para isso. Imagine nós, dentro desse Egito desse tamanho, nós estamos dentro desse pequeno gozém, e ao invés da gente estar produzindo cordeiros, mas o Senhor falou para a gente produzir, mas pô, já passaram 30 dias e nada, já passaram, foram 430 anos de produção. E talvez, eu pensando, esses 430 anos não tiveram condições de alcançar aquela abreviação de dias, porque esses pastores não tinham condições de acelerar esse processo de produção. Mas o fato é que amanhã o Senhor pode... Edson, coloquei um negócio na sua mão 10 anos atrás, amanhã meio-dia eu venho buscar. E tchau. Ítalo, há 12 anos atrás eu falei contigo no Monte Rodopiano Sapateano, aquilo que eu falei, e o Ítalo, meu Deus, o que foi que Deus falou comigo naquele dia? Mãe, você lembra? Alguém me lembra, pelo amor de Deus? E da mesma forma que aconteceu com esses pastores, está acontecendo com nós e vai acontecer com nós, conosco. Porque no ano passado, quando a gente estava gritando e orando, pedindo a Deus para tirar a corrupção da nossa nação e que o Senhor vai virar chaves dentro da nação, alinhar a nossa nação com o coração dele, ninguém pensava em pandemia. As nações não pensavam em pandemia. E no ano passado Deus nos compungiu a isso, para podermos trabalhar famílias a partir da nossa. Só que no ano passado, trabalhar com famílias era tão fácil. Tava bom? Marcava um culto, a gente ligava para alguém, agora, irmã, tô indo aí fazer um culto na sua casa. Chegava lá, todo mundo abraçando, todo mundo beijando, aperto de mão, etc, coisa e tal. Ninguém nem lembrava que tinha álcool. Mal lavava a mão com detergente. Em dezembro, estava tão fácil cumprir esse id missionário dentro dos lares de Deus. E agora, José? E agora, Edson Dalvani? E agora, Ítalo Cristiano? E agora, Rebeca? E agora? Transicionar essa mentalidade egípcia, essa mentalidade de escravo, para um ambiente de um exército. Um exército que combate, um exército que se posiciona, um exército que sabe andar em uma cadência e uma velocidade. Um exército que consegue obedecer ordem, um exército que cumpre aquilo a que foi dado e que executa a tarefa que foi colocada em suas mãos. A mulher sábia
edifica a sua casa. E a tola destrói. Então, para o Senhor chegar nessa transição, dessa mentalidade de um povo escravo para um exército, ele necessitou de umas mulheres que tiveram a ousadia e a coragem de andar na obediência quando Moisés não era Moisés. Quando o Egito era apenas um ambiente de escravidão que ninguém nem sequer lembrava que existiam pastores ali dentro. E o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 23 vai dizer que Anrão e Joquebede temeram muito mais a Deus. Daqui a pouco, amor. Temeram muito mais a Deus do que a Faraó. E hoje, muitos dos nossos corações estão amolecidos com as notícias que nós temos ouvido na televisão, e nós parece que estamos transferindo o nosso temor, transferindo a nossa fé, transferindo a nossa confiança para a realidade que está assombrando e assolando as nações. Então, que no partir desse pão hoje, e que no beber desse fruto da vide, essa realidade nos alcance. Tire de nós todo medo, todo pavor, toda insegurança. Tire de nós toda mentalidade escravista, escravizada e escravizadora. Tire de nós todo o ambiente de pecado, de idolatria, e nos transfira de dentro desse lugar, que é esse ambiente de escravidão, e nos reposicione dentro desse ambiente, que é essas fileiras do exército do nosso Senhor Redentor e Deus vivo. Amém? Soberano, honras são dadas a Ti, hoje e eternamente. Nós te agradecemos, te louvamos em Cristo Jesus. Toda honra, toda glória é dada a Ti, Pai. Nós te agradecemos. Venha, Pai, cumprir essa verdade, essas palavras em nossos corações, e permita, Pai, que venhamos transitar dessa mentalidade de escravos, para que verdadeiramente sejamos o Seu exército, Pai, na face da terra. Em nome do nosso general, Redentor e Salvador Jesus Cristo. Amém.